falaremos um pouquinho, uma pincelada da volta de Cristo. Como o pastor já tem adiantado, um assunto escatológico, só que é muito profundo. Eu não teria condições de aprofundar tanto, eu não tenho tanta capacidade igual o pastor. Então a gente faz aquilo que consegue, né? Temos orado, temos pedido a Deus direção, repassando a mensagem, me senti bem alimentado, acredito que já tem uma sobremesa para todos vocês, né? É um assunto que acredito que não só a igreja está dizendo que Jesus vem, mas o próprio mundo, o próprio sistema, as pessoas que não são crentes, né, está percebendo que algo está para acontecer. Né? Uns falam de fins dos tempos, outros falam de fim do mundo. Sabemos que é a volta do Senhor. Amém? Nós vamos repetir aqui o texto, tá? Fica em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Para que você venha se familiarizar, né? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dorme, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém? Quero orar mais uma vez com você, agradecendo, né, a oportunidade de poder transmitir aos corações a palavra do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, quero ser grato juntamente com a igreja, Senhor, por esse momento que o Senhor nos reserva para falar da Tua palavra, Senhor, da Tua volta, da Tua segunda vinda, Senhor, a qual aguardamos, a qual tem sido a nossa maior esperança, Senhor. Por quê? Porque no mundo não há mais esperança, não tem nada aqui. Tua palavra diz que tudo passará. Passará o céu, passará a terra, mas as tuas palavras não hão de passar, e o Senhor é eterno com sua palavra. E aguardamos a promessa da sua volta, Senhor, nos ajuda a entender e a compreender esta noite uma porção, meu Deus, dessa palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Antes de iniciar e de entrar na mensagem, eu gostaria de voltar um pouquinho lá no Éden, quando o Senhor Deus, em Gênesis 3,15, promete para Adão, os irmãos percebem quando nós lemos ali, Adão caiu no pecado e Deus, na viração do dia, o Senhor Deus vai lá buscar aquela comunhão que ele tem todos os dias com o homem, que criou a sua imagem, a sua semelhança. E chegando ali no jardim, a voz diz: Adão, onde está? Ele estava escondido. Ele caiu e, por algum motivo, ele não estaria onde deveria estar, na presença de Deus. E o Senhor Deus ali faz aquelas perguntas para ele e resolve a questão da salvação da vida do homem ali. Deus é santo, Deus é justo. Deus poderia perdoar, amoroso, mas um dos atributos do Senhor é a sua justiça. Né? Precisaria de uma propiciação, não de um humano morrendo pelo pecado de Adão, que transmitiu o pecado por toda a humanidade. E Deus promete ali, Gênesis 3,15, alguém abriu aí? Você quer ler? Você pode ler. Olha aí, é chamado de proto-evangelho, é isso, pastor?
Primeira vez que o Senhor Deus está anunciando a salvação. Não tinha ninguém no planeta a não ser Adão e Eva. Adão cai e Deus disse: eu vou levantar você. Vou te tirar dessa situação, mas pela justiça de Deus, um dos seus atributos, esse pecado feriu a santidade de Deus. Então, um homem, não só terreno, mas um homem que seria terreno e humano, terreno e celestial, poderia resolver essa questão. Ali Deus matou dois animais, eles fizeram peles, né? Diz os teólogos que cobriu o pecado daquele momento. Mas veja bem, o pecado passou a toda a raça humana. E o apóstolo Paulo diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado se espalhou, passou. Já nascemos no pecado. Já nascemos devendo a Deus. E aqui no Brasil, nascemos devendo a Deus e os homens. É isso, tributarista, né? Aqui no Brasil já nascemos devendo a Deus e aos homens. Vocês sabem disso, né? E quando nascemos, essa dívida que o Brasil tem, já nascemos devendo. Naquele país, Roland lá, aquele jogador de futebol que tirou o Brasil, isso. Noruega. Quando se nasce na Noruega, se nasce devendo só a Deus. Pela questão do pecado. Porque lá na Noruega, se vocês divulgaram muito sobre a Noruega depois que ela tirou o Brasil, né? Se você lê a situação financeira daquele país, cada ser humano que nasce ali já desfruta da riqueza da parte do país. Já nasce rico. De uma certa forma, está coberto financeiramente. Ao contrário do Brasil. Pesquisa lá. Oi? 2 milhões. Glória a Deus. Já nasce financeiramente sem dívida. Já com algo ali na conta bancária. Mas continua devendo a Deus. Pela questão do pecado. Enfim, o pecado passou a todos os homens. Romanos 3:23 diz que o salário do pecado é a morte. Tá? E todos pecaram e destituídos estão da glória e da graça de Deus. Estão longe. O apóstolo Paulo diz que todos nós estamos andando como ovelhas sem pastor desgarrado. Cada um sem destino. Sem destino. Ninguém consegue fazer o bem. O apóstolo Paulo diz: o bem que quero fazer não consigo. Por quê? O pecado está enraizado. Só Cristo Jesus. Bruno orava e dizia: para que a mensagem seja cristocêntrica, será 100% cristocêntrica. Falaremos só do Senhor Jesus essa noite. Então, no proto-evangelho ali, Deus promete a Adão: olha, eu vou enviar um que vai pisar na cabeça daquele que fez você cair. Ele vai ferir o calcanhar, mas ele vai pisar na cabeça e vai resolver a questão do pecado. E isso aconteceu. Na cruz do Calvário, feriram o calcanhar de Cristo. Mas ele morreu ao terceiro dia, ressuscitou. Não tinha condenação contra ele. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Estou recebendo a retribuição de cada domingo, né? Mas antes, irmão, de entrar na mensagem da volta de Cristo, vamos falar um pouquinho da primeira vinda. Deus enviou Jesus. E ele esteve aqui. Nasceu na Virgem, né? O Espírito Santo gerou no ventre da Virgem, e ele nasceu, cresceu, desenvolveu e assumiu o ministério. Veja como o diabo é astuto. Preste bem atenção. No século III, da era cristã, morreu muitos cristãos, porque eram cristãos. E não se dava conta de matar, porque quanto mais se matavam, mais nascia o sangue dos mártires, faziam as pessoas ir pelo mundo inteiro anunciando: olha, tem um pessoal que morre por um tal de Jesus. Dão a vida, os leões comem eles vivos, devoram, eles são pregados nas estacas vivos, incendiados, e eles não negam a fé. Tanto mataram quanto se evangelizaram. As próprias pessoas que não eram nem cristãs, às vezes se convertiam pelo que estava acontecendo e divulgava a fé, e a fé se aumentou pelo mundo inteiro. Mas o diabo via que não conseguia destruir os cristãos na era 300, século III, não é isso? 300 e alguma coisa. Constantino se converte lá, você sabe muito bem da história, e agora começa o catolicismo imperando. E o diabo é astuto. O que é que todos os anos começa no começo de dezembro, você prestou atenção? No comecinho de dezembro, antes de dezembro, as lojas se enchem de
produtos do Natal. Árvore de Natal, bola de Natal, presente, presépio, tudo falando sobre o nascimento de Jesus. Não é errado nós comemorarmos o dia 25, foi uma data colocada para que nós até aproveitamos e evangelizamos. Mas veja como o diabo é astuto. Você já prestou atenção que esse menino Jesus que começa a aparecer no dia 1º de dezembro, ele vai até o dia 25, na manjedoura, esse menino não cresce. Todos os anos ele aparece ali, na manjedoura, colocando ali, nos trazendo a mensagem do nascimento de Jesus. É lindo. Mas isso vai muito mais além. E o diabo tem conseguido aí investir nesse período que não passa do dia 25. Porque do dia 25 ao dia 30, você percebe que as pessoas esquecem. Os presentes, Noel, as árvores de Natal, roubam a cena. E depois do dia 25, ninguém se lembra mais do que representa esse menino Deus. E isso vem muitos anos, anos após anos. Se não é a igreja para difundir o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem daquele que nasceu para morrer e para resolver a questão do pecado, se não é a igreja para difundir, o diabo levaria todos para o inferno com uma mensagem curta. Porque de dezembro a dezembro, todos os anos, vemos o nascimento do menino, mas ele não sai da manjedoura. O sistema e o mundo têm ensinado o menino Deus, o Salvador. E a mensagem é até verdadeira. Mas depois do dia 25 já entra Réveillon já entra janeiro, aí entra as dívidas, IPTU, IPVA, escola de menino, tudo atrasado. E se preparam para o carnaval e esqueceu. Esquecem. Por isso que Jesus diz, né, que a gente tem que ir ao mundo inteiro e pregar o evangelho. Né? Porque o mundo não prega o evangelho, o sistema até maqueia. Esse menino também, depois ele aparece grande na paixão de Cristo. Dá um pulo, dá um salto, né? Mas você percebe que só nessa sexta-feira santa, as pessoas, elas não se convertem ao Cristo da cruz. Elas têm um certo respeito, elas até tomam vinhos. Depois que se embriagam, até perde o controle, já entra nos uísque, etc. Né? Depois aparece na quaresma, crucificado, não sai da cruz. A mensagem que nós lemos aqui, que a irmã Michele leu, você pode pôr de novo o Vitor 3,15 de Gênesis, que ele ferirá a cabeça da serpente, olha, ele ferirá o calcanhar, mas ele ferirá a cabeça e vai destronar. Isso aconteceu quando Jesus Cristo, ele nasceu, ele cresceu, ele desenvolveu um ministério aos 30 anos de idade, ele não ficou na manjedoura. Aos 30 anos de idade, ele assumiu o ministério da pregação do Evangelho e pregou: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Provou que é o Messias, ele curou enfermos, ele ressuscitou mortos, ressuscitou o morto, o filho da viúva de Naim, ela estava indo enterrar o seu morto, mas muito mais, ele ressuscitou um morto de 4 dias, seu amigo Lázaro, provando ali que era o Messias, que era o Redentor prometido, como Deus prometeu a Adão. Aqueles que os judeus esperam até hoje, que já veio, que já consumou a obra da salvação. O diabo é astuto. Esse Jesus, que o Senhor Deus prometeu, ele nasceu, cresceu, foi à cruz e não está pregado ainda na cruz, cravado. Também não está no túmulo. Porque a Bíblia diz que seria impossível que a morte o prendesse. Os grilhões e a ânsia da morte, seria impossível que ele não teve pecado. Ele tomou a chave da morte e do inferno, destronou o maligno. E ao ressuscitar, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E disse para a igreja: ide, pregai, ensinai, tudo o que vos tenho dito. Esse Jesus, sim. É esse que nós estamos falando aqui, anunciando essa noite. É esse que veio a primeira vez, consumou a obra da salvação na cruz do Calvário e ressuscitou o terceiro dia. Esse Jesus não aparece só no dia 25, pastor. Esse Jesus aparece para nós todos os dias. Está conosco, ele prometeu estar conosco. E pessoalmente, você já percebeu que ele está com você?
Ele é mais real do que qualquer história contada ou alguma coisa anunciada. Ele é o nosso amigo. O que é que isso representa para você? Né? Faça uma reflexão. O que é que Jesus, o Jesus da cruz, estou falando do Jesus do Isaías 53. Isaías 53, Vitor. Isaías 53. A partir do 6, é isso? Isso, 53, 5, 6 e 7. Se não conseguiu, eu puxo aqui. Isso, 5, 6, 7, em diante. Pode ler. Olha lá. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse é o Jesus prometido, enviado, que veio a primeira vez, né, nasceu da Virgem Maria, cresceu, desenvolveu o ministério, foi até a cruz, sofreu e morreu pelos nossos pecados, e todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O seguinte, consegue passar, Vitor? Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Ele tinha um propósito, ir até a cruz, para consumar o ato da salvação, né? Como um cordeiro foi levado ao matador e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Tá? Esse é o Jesus que nasceu, cresceu e resolveu o problema da salvação, questão do pecado. Tá? Não é o Jesus do dia 25, né, que só aparece como aqueles memes de Roberto Carlos, já descongelam ele, né, no comecinho de dezembro para cantar no dia 25. Você já viu esse meme? Né, descongelando Roberto Carlos? Assim estão fazendo com Jesus. As crianças já são aliciadas erradas. No Jesus da Páscoa, não sabe o verdadeiro sentido da Páscoa, pastor. Estou trabalhando, pedindo a Deus condições para, quando o senhor passar a classe, trabalhar o verdadeiro sentido da Páscoa. Na Páscoa se fala de ovos de chocolate, de coelhos. Satanás é astuto. Então, irmãos, esse não é o nosso Jesus. Nosso Jesus é aquele que foi até a cruz, homem de dor, que padeceu, foi experimentado nos trabalhos, sofreu. Aquele que foi homem, que foi Deus. Fez milagre, andou sobre as águas, provou que era o Messias e disse na cruz, tetelestai, aprendi com o pastor, está consumado a questão da salvação. E depois disse, ide por todo mundo. Marcos 16, 15, pregai o evangelho a toda criatura. E ele fez promessa, olha, e voltarei. Aí sim entraremos na mensagem. Estamos aguardando a segunda volta do Senhor. Estamos esperançosos, porque nesse mundo não há esperança. Tudo vai ficar aqui. Domínio do anticristo. E você vê, Jesus disse no capítulo 24, agora não anotei aqui, Vitor, 24 de Mateus, mas é bem conhecido. Os discípulos perguntaram a Jesus, quando isso acontecerá? Como se dará a sua vinda, Senhor? Eles saíram da Galileia a Judéia, que dá mais de 190 quilômetros. A pé é cruel, né? É como ir em Santos e voltar a pé, mais ou menos isso, né? E se andava muito a pé, e a viagem foi longa. Quando chegaram no templo, disseram, olha Jesus, que beleza de construção. Jesus disse, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Pedras de 1, de 2, de 10, de 20, já descobriram pedra até de 400 toneladas. Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra. Se referindo ao templo e ao corpo dele mesmo. Ele diz, quando isso sucederá? Quando será? Aí Jesus fala, naquele tempo virá guerras, rumores de guerras, terremoto em vários lugares, a fome. Não é isso, o amor esfriando, o filho levantando contra os seus pais e matando. Estamos vendo tudo isso. Você diz, mas toda a vida aconteceu guerra e terremoto. Põe no Google lá, do século I até o século XXI. No século XXI já aconteceu mais terremoto do que todos os 20 séculos para trás. O Brasil não tem
placa tectônica treme todos os dias. Ecos de tremores dos países do lado. A volta do Senhor, inversão de valores. Né? O Bruno vai pregar sobre isso, né? Algumas inversão de valores, sobre o mundo político. Você vai perceber o que está acontecendo, a volta do Senhor. No conceito moral, as pessoas não têm mais respeito, não temem a Deus. E um judeu, quando estava escrevendo o nome de Deus, abreviava isso, pastor, para não escrever o nome do Eterno. As pessoas zombam de Deus, não têm respeito. Mas Jesus disse, se a mim fizeram isso, imagine vocês que são discípulos. Mas os sinais estão ecoando. Os sinais da natureza. Só se fala de não mais aquecimento global, os carros elétricos tentando resolver o problema do aquecimento global. Aquele buraco negro na camada de ozônio, o sol passando com intensidade, criando câncer na pele dos homens. Isaías disse que o sol, nesse período aí, acredito que seja da segunda volta, né, pastor? É um assunto muito vasto, então não dá para aprofundar tanto. Isaías disse que o sol aquecerá 7 vezes mais, estamos sentindo isso. Jesus disse que homens desmaiariam de terror pelo bramido do mar e das ondas e pelas expectativas das coisas que haveriam de acontecer. A Antártida descongelando seus icebergs de gelo, suas montanhas de gelo, os mares subindo de nível, a natureza gritando, falando, e até a própria humanidade já dizendo, algo está para acontecer, os cientistas sabem. Colocaram no grupo aqui, né, o relógio do fim do mundo, de acordo com os parâmetros de guerras, agora falta 8 segundos, é isso para o fim do mundo? Os cientistas estão falando, não é a igreja. O que é isso senão o grande brado? Jesus Cristo está voltando. Amém? Então, irmãos, o primeiro Adão, 1 Coríntios 15, 22, o primeiro Adão, o Vitor vai pôr ali, 1 Coríntios 15, 22, o primeiro Adão, ele trouxe a queda. Mas o apóstolo Paulo disse que o último Adão, ele resolveu a questão, né? Trouxe não só a salvação, trouxe algo mais aqui. Ó. Vamos colocar 1 Coríntios 15, 22. E vamos ler também 1 Coríntios 15, 49. Coríntios 15, 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha que maravilha. E o 15 e 49, ele está dizendo que o pecado entrou por Adão. Mas em Cristo, o último Adão, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim teremos também a imagem do celestial, o último Adão. Cristo, aquele que nunca pecou e resolveu a questão da salvação. Eu gosto muito desse tema, quando o apóstolo Paulo diz assim, que Romanos 5:8, né, como diz, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando eu penso nisso, eu digo, poxa, eu não valia nada, a igreja não valia nada, estava no mundo. Né, mas ele morreu pelas pessoas do passado, do presente e aquelas que ainda irão nascer com a semente do pecado entranhada. Ele prova o seu amor para conosco quando morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Né? Segundo os Coríntios também 5 e 21. Se o Vitor conseguir colocar aí, Vitor, segundo os Coríntios 5 e 21. Eu amo essas passagens porque nós não somos crente pela cabeça dos outros ou porque eu tenho que ser crente. Não, porque eu entendi o plano da salvação. Cristo veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmão, se você não crê nas promessas de Deus, você vai acreditar em quê? No que aqui nessa vida? A palavra de Deus diz que a todos os homens estão ordenados a morrer uma única vez e seguindo o juízo de Deus. Se você não crer, você vai morrer nos seus pecados. Essa foi a mensagem que Jesus pregou para os judeus. Olha, se você não acreditar que eu sou, você vai morrer nos seus pecados.
E morrer nos pecados não é difícil. Tá? O finzinho dessa mensagem é triste e lastimável, porque vou falar um pouquinho do juízo do trono branco. Né? Mas morrer nos seus pecados é você responder pelos seus atos, pelas suas culpas. Ninguém terá condições de ser salvo. Por quê? Porque Deus já providenciou um Salvador. E o que que Jesus representa para você? Para mim, ele representa o meu Salvador, o meu amigo. Né? Nas Escrituras Sagradas, ele se manifesta de todas as maneiras e diz: eu sou o pão da vida. Né? Eu sou a água da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Como acontece? Você está morto nos seus delitos e pecados. Morto pela morte de Adão. Né? Pelo que Adão trouxe, nós já nascemos mortos. Mas ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, vai viver. E só Deus pode ouvir a voz de um morto, porque ele é Senhor dos vivos e dos mortos. Jesus significa muito para mim, irmãos. Tá? Para mim, eu não sei o que ele significa para você, diante dessas palavras. O que ele significa para você? Para mim, ele é o meu Salvador, meu Redentor, meu amigo, companheiro de todos os dias. Desconheço o 25 de Natal. Aproveite essa data para evangelizar. Mas ele está conosco todos os dias. Ele é quem nos ajuda, que nos fortalece, nos dá força, nos dá ânimo. As situações mais difíceis que você já passou, lembre-se, ele deu uma saída e disse: olha, estou com você. Ele não tira o problema, ele faz com que o problema seja resolvido. Todos nós teremos problema. Ele disse: no mundo você vai ter aflição. Tenha só bom ânimo. Ele é muito, significa muito para mim. Eu agradeço a ele eternamente pelo propósito da salvação que me alcançou e alcançou a igreja também. Tá? Vamos para a volta do Senhor, senão a gente se empolga. Ainda tem uma mensagem cantada. Né? A segunda vinda do Senhor, ele se percebe quando ele está no Monte das Oliveiras. Ele é preso, né? Ele sempre falou para os discípulos que ia ser preso, que ia até a cruz. O discípulo nunca acreditou, porque era difícil de acreditar. Até Pedro, né, falou: não, Senhor, longe de ti que aconteça isso. Mas aconteceu. Mas ele morreu, ressuscitou, e quando ele estava subindo, antes de subir aos céus, ele falou: olha, ele prometeu em João 14, 1 e 3, ele disse: olha, é preciso que eu vá para o céu. Se eu for, eu vou preparar lugar. E quando estiver pronto, eu voltarei e buscarei vocês e levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Essa foi a promessa que ele fez. Olha lá. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, ele veio, deu a vida, pagou o preço, resolveu a questão do pecado, foi doloroso, morreu na cruz, para que fosse a nossa propiciação aceita por Deus. E ele tinha um gozo, se não me falha a memória, eu não anotei aqui, mas é Hebreus 12, versículo 2. Ele diz: pelo gozo que estava proposto, ele desprezou a ignominia dos homens, não fazendo caso da cruz. Ele nem se importava, ele queria resolver a situação do pecado. E ele quer estar conosco. Se você ler as Escrituras Sagradas, a igreja é a noiva, é o corpo dele, é a noiva dele. Ele se importa com a igreja e virá buscar a igreja, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Você lê todo esse texto aí, você vai ver que essa alegria que estava proposta era de estar conosco. Ele disse: olha, eu vou e volto. Ele, além de vir buscar a igreja, a palavra de Deus diz que reinaremos com ele. Né? Além de... Vamos adiantar a mensagem aqui um pouquinho, né?
Um dos primeiros propósitos, né, da volta do Senhor, a qual nós estamos aguardando. Ele volta para a igreja, para buscar a igreja. E um dos primeiros propósitos é ressuscitar os mortos em Cristo, tá? Para que nós que estivermos vivos, suba ao encontro do Senhor nos ares. Percebe quando você lê o Novo Testamento, você vê duas fases da volta de Cristo. Assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Estarão dois na cama dormindo, um será levado e o outro será deixado. Isso é sinistro, né? Estarão dois moendo no moinho, um será levado e o outro será deixado. Estarão dois no campo, um será levado e o outro será deixado. Alguns interpretam que será uma interpretação que um lugar será à noite, outro será dia, estarão trabalhando ou dormindo, mas acontecerá num momento só. A palavra de Deus diz que num abrir e piscar de olhos. Dizem que é 7 milésimos de segundo. A tecnologia está tão avançada que já diminuíram muito mais. Num abrir e piscar de olhos na volta do Senhor, a Bíblia diz que ele virá nos ares e ninguém o verá. Na primeira fase, haverá um mistério porque ele vai raptar a igreja. Ninguém sabe o que aconteceu, só sumiu, desapareceu. Ninguém o verá, mas já na segunda fase, a Bíblia diz que todo olho verá e toda língua confessará e todo joelho se dobrará nesse grande evento. Na primeira fase ele vem buscar a igreja, na segunda ele já vem com a igreja. Na primeira fase, muitos serão deixados, né? E outros serão até libertos e salvos, né? Vamos ver aqui, o primeiro acontecimento da volta do Senhor, ele irá ressuscitar os mortos em Cristo. 1 Tessalonicenses 4, 14 e 16. Ou seja, todos aqueles que morreram em Cristo, todos aqueles que foram devorados pelas feras nas arenas do Coliseu, todos aqueles que foram pendurados naquelas estacas na época de Nero, o pastor falou que faltou madeira, diz a história, né? Para pendurar cristãos. Faltou madeira para pendurar cristãos, para incendiar e clarear o jardim lá de Nero. Quanto ódio dos cristãos. Mas a palavra de Deus diz que na volta, nessa volta que estamos falando aqui hoje, o primeiro acontecimento e o primeiro propósito é ressuscitar esses mortos. O Espírito que está na memória de Deus irá procurar o pó, as cinzas, aonde estiver ali um cadáver, onde estiver ali uma cinza, ou o vestígio, ou nada. A palavra de Deus diz que será transformado em corpos glorificados. E nós seremos também transformados para ir ao encontro do Senhor nos ares. Irmãos, isso é tremendo. Só quem tem a esperança da vida eterna comunga dessas coisas. Porque quem está fazendo parte do sistema do mundo e desprezou a salvação, está envolvido no que acha que vai dar certo, no que acha que vai se estender, e a palavra de Deus diz que não vai se estender. Pedro disse que na volta do Senhor, a segunda fase, viu? Os céus passarão com grandes estrondos, e a terra e as obras que nela há se queimarão. De tal maneira que Zacarias falou que o que tem na terra, Deus não deixará nem raiz nem ramo. Há uma profecia em Zacarias, que isso retrata uma guerra nuclear. Tá? Há uma profecia em Zacarias, se quiser procura que eu não trouxe o versículo. Mas os olhos e as línguas dos homens apodrecerão em suas órbitas. Segunda fase, a volta de Cristo. Agora pensa na guerra do Armagedon. Enquanto a igreja subiu, 7 anos desfrutando das bodas do Cordeiro, receberemos coroa, galardão, recompensa, tá? Vou pular a mensagem um pouquinho. Pastor, que hora que tem que encerrar? Já são 7h25. Uns 20 minutos? Ok, então, glória a Deus. Subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Primeiro os mortos serão transformados em corpos glorificados. E os nossos corpos também, né? Subiremos ao encontro dele nos ares e estaremos lá
biblicamente, 7 anos de festa, de bodas, casamento. Nesses 7 anos, eu separei aqui, receberemos coroa da vida. Não precisa colocar lá, anote você ler em casa. Tiago 1,12. Uns receberão coroa da vida, aqueles que suportaram a tentação, né? 1 Pedro 5,4, coroa de glória. Coroas incorruptíveis, 1 Coríntios 9,25, e a coroa que Paulo disse que estava esperando. 2 Timóteo 4,8. Aquela coroa que ele disse: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, agora a coroa da justiça está me esperando, a qual o justo juiz me dará, e não só a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Eu quero receber a coroa da justiça, porque no momento estou amando a vinda de Cristo. Aqui no mundo não tem nada. As pessoas, irmãos, estão como zumbi. O pecado é uma doença e já nascem com ela. E vocês, se não assistiram The Walking Dead, essa série, eu odeio o filme, mas assista a série The Walking Dead. Jonas já zerou essa série várias vezes, né, Jonas? Ei, Jonas, estou falando com você. The Walking Dead. Séries de zumbi. Assim estão os pecadores, irmãos. Infectados contra Deus. Eles odeiam Deus e tudo que se chama Deus. Estão caminhando para o rumo do anticristo. Mas veja, enquanto a igreja sobe, seremos coroados, galardoados. Ele disse: e não beberei do fruto da vida até aquele dia que o farei de novo na casa de meu pai. E eu imagino o tamanho da mesa do céu. Como no céu tudo é diferente daqui, não vai ter tempo, espaço, nem limitações, nem dimensões daqui desse planeta. Imagino que há uma possibilidade dele servir a ceia assim. Pelo menos a última vez que ele disse, né, não beberei do fruto da vida. Imagina o tamanho da mesa, os salvos ali. Imagina depois dessa ceia, né, você conhecendo tudo que o apóstolo Paulo disse que a mente não pode imaginar, o que não pode descer no nosso coração, subir na nossa memória. Imagine tudo que não se pode ver ou pensar ou imaginar aqui na terra, é o que iremos conhecer 7 anos. Até mesmo porque as bodas do Cordeiro vai acontecer em 7 anos, né? Cantares de Salomão, Cantares 2,4, até Salomão do Antigo Testamento pregou essa passagem aí das bodas do Cordeiro. Ele diz assim: e levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte para mim é o amor. E até Salomão, irmãos, eu acho que eu não tenho algum lugar aqui, até Salomão falou dessa volta de Cristo. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte para mim é o amor. Procura aí, Vitor, mais à frente, que ele diz assim, falando sobre a segunda vinda de Cristo. Até Salomão pregou sobre a volta de Cristo. Ele diz: levanta, amada minha formosa, e vem. Porque eis que o inverno passou, a chuva se foi, e o tempo de cantar chega. E já se ouve as vozes dos pássaros em nossa terra. Até o próprio Salomão pregava. Em toda a Bíblia, né, de Gênesis a Apocalipse, fala-se da vinda do Senhor, tanto da primeira como da segunda. Enfim, enquanto estamos no céu, conhecendo o céu, alguma coisa, né? Durante 7 anos, 3 anos e meio da falsa paz aqui, com o anticristo aí, você percebe como é fácil as pessoas... João na ilha de Patmos, preso, o único apóstolo que não morreu, que não foi mártir, morreu de morte natural. Ele estava preso na ilha de Patmos, na era cristã, o último apóstolo vivo. Ele escreve o Apocalipse, e de tantos símbolos, de tantas coisas que ele escreveu ali no Apocalipse, uma eu tiro o chapéu, eu digo, eu quero ver os incrédulos, ateus, não acreditarem e distorcer essa palavra. João disse: olha, naquele tempo se levantará um poder. Não vou falar de besta, não, vou falar de poder. Né? Se levantará um poder, o qual dominará todas as nações. E ordenará um carimbo, uma marca, vamos lá, um chip que seja. E ninguém vai ter como fazer transação nenhuma. Ninguém vai comprar e vender. João, na ilha de Patmos, não existia nem energia elétrica, nem nada. Nada. Mais de 2000 anos atrás, como que pode? A revelação de Deus. Ele disse que ninguém vai comprar e vender. Na China e os países de primeiro mundo já se usa.
chip, você não precisa ir no mercado levar dinheiro, nem cartão de crédito. Isso vai chegar aqui no Brasil, irmão. Isso vai ser a coisa mais natural, mais normal. As pessoas vão aceitar, a facilidade do ser humano vai melhorar. E quando Cristo levar a igreja subir, vai ficar melhor ainda. Né? Porque vai ter que ter um controle. Sumiu e ninguém sabe para onde foi. Então é um momento marcante, exato, para implantar em todo mundo. É. Será a coisa mais fácil você adquirir a marca desse poder aqui na terra. Mas lá no trono branco, aqueles que não for achado o nome escrito no livro da vida do Cordeiro e que receberam a marca desse poder, não vai entrar no céu. Então, Cristo é maravilhoso. Cristo está fazendo todas as coisas em prol de todos. Estamos vivendo no melhor período do planeta, da face da terra, período da graça. O que isso significa? Que Cristo salva o pecador. O que isso significa, você que está ouvindo pela transmissão? Que você não precisa viver atolado no pecado, na depressão, ou abandonado, ou fazendo a vontade do diabo ou da carne. Você não precisa. Cristo já te resgatou dessa maldição. Tá? Você precisa tão somente se render a Ele. Ele já comprou a sua vida com seu sangue. Mas a igreja sobe, tá? Seremos transformados, galardoados, receberemos coroas e estaremos com Cristo. Enquanto isso, o período do anticristo aqui, 3 anos e meio, falsa paz. 4 cavaleiros do Apocalipse, leia lá, bem no comecinho do livro do Apocalipse. Cavalo branco, vermelho, amarelo e preto. Leia lá e vê os significados. 3 anos e meio de falsa paz. Israel faz aliança aí com o anticristo e percebe no final dos 3 anos e meio, isso é as profecias das 7 semanas de Daniel, por aí. É isso, pastor? Aí ele rompe, quando ele percebe que foi enganado, que é o anticristo, rompe ali no final de 7 anos. Enquanto isso, a igreja está no céu. E a palavra de Deus diz que essa igreja, depois de 7 anos que estiver no céu, nas bodas, voltará com Cristo, que é a segunda fase. Voltará em glória. Para quê? Salvar Israel e implantar o milênio. Em toda a Bíblia você vai ler, né, essas passagens. E a palavra de Deus diz em Judas e Apocalipse que o Senhor voltará nas nuvens com os milhares de seus santos, né? E ele voltará no Monte das Oliveiras e ele se fenderá de um lado ao outro, eu não sei porquê. Mas pergunte ao pastor que eles vão explicar para você. Ele vai explicar para você. E é interessante, né, que tudo no monte, né? Você vê quando Deus chamou a sarça ardia lá no monte, Moisés apacentando as cabras lá de Jetro, ele viu a sarça ardendo no monte, Deus falou pela primeira vez no monte. E ele volta para o Egito, traz o povo de Israel e oferece sacrifício naquele monte, recebe as tábuas da lei naquele monte. Elias também, né? Teve aqueles 40 dias no monte, comeu aquele pão e aquela água que o anjo lhe deu ali, 40 dias no monte. Jesus Cristo também foi traído no monte, foi crucificado no monte, foi para o céu no monte, né, das oliveiras, e voltaremos com ele em glória no monte das oliveiras. Essa esperança, irmãos, enquanto o mundo está se perdendo, se distraindo, caminhando a passos largos, né, para a era do anticristo, essa esperança ninguém tira do coração daquele que está aguardando a volta de Cristo. Sabe por quê? Porque ele disse que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O que está no mundo é o espírito do anticristo, né? É o espírito daquele que está atrasando, daquele que está prendendo as almas no pecado. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. É por isso que você está aqui. Por isso que você tem essa esperança. E se você pensar direitinho, essa é a maior esperança. Porque é a esperança de vida eterna com Cristo. Tá? Após esse advinto aí da volta, resumi bastante, né, pastor? Vou deixar para o senhor pregar o bema, tribunal. Né? Após esse advento da volta, né, eu faço uma pergunta para você. Qual é a sua esperança, meu amigo, nesse mundo? Que a tecnologia avançou de tal maneira que está à frente da capacidade humana.
isso aponta para o anticristo. Tá? Pesquisa no Google aí as características do anticristo aí que você vai ver. E se é que esse indivíduo não já está por aí, mas o seu sistema já está. Né? Qual a sua esperança? A nossa esperança é Cristo. Um dia nós estávamos, como Efésios 2:12, estávamos sem esperança, sem Deus e debaixo da ira. Mas ao conhecer a Cristo, a ser reconciliado com Deus através de Cristo, hoje temos esperança. Glória a Deus. É. Vamos adiantar um pouquinho. A promessa de Deus permanece fiel sobre a volta de Cristo, tá? Enquanto eu gostaria de, para ajudar o meu amigo que ainda não fez uma decisão com Cristo, que não tem esperança, é melhor você se agarrar com essa esperança da vida eterna em Cristo, porque Pedro diz assim que debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos e devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Oh, doce nome glorioso, né? Entendeu? Pedro diz que não há outro nome. Essa é a única esperança da vida eterna. Se você se gloria nas obras ou é religioso, cuidado. Apocalipse 20, 11 e 15, há um tribunal que é diferente do Bema. Não vou falar muito sobre o Bema, não. Eu engoli duas coisas aqui, pastor. Vou deixar o pessoal curioso aí. Deixar para o senhor falar. No tribunal, vou só pincelar, tá? No Bema, no tribunal de Cristo, receberemos recompensa. E o pastor ensinará aqui sobre as obras. As obras que eu estava ali fazendo, tocando um contrabaixo. Estava tocando para me aparecer ou louvando a Deus? No Bema vai ser descoberto. O pastor pastoreia essa igreja há 17 anos, pastor. 17 anos no Bema. Deus vai dizer, vou provar tuas obras, pastor e Josivaldo. Essas tocadas suas aí. As nossas obras lá no Bema vai ser provada no fogo. Por que fogo? Porque o nosso edifício é feito como pedras preciosas, ouro, né? O fundamento é ouro, madeira, palha ou feno. E isso será provado lá, quando chegarmos lá, para ver que tipo de recompensa, que tipo de galardão. O general sempre diz assim, eu não vou receber nada. Né, general? Será provado no fogo. E o interessante é que se a obra do tal se queimar, Josivaldo, os baixos que você tocou ali, na casa de pedra, deixa eu ver se era para aparecer ou se era para glorificar o meu nome. Se a minha obra, das minhas tocadas aqui, se queimar no fogo, eu apenas vou sofrer recompensa. Eu não vou ter tanta recompensa. Ah, Josivaldo, queimou. Mas eu estou lá. Quem está lá, pastor? Quem chegou lá está salvo. A palavra de Deus diz que seremos salvos como pelo fogo. É isso? Deixa eu ver aqui, ó. 1 Coríntios, Vitor, 3, 12 a 15. Você vai passando e pulando aí. Nossas obras serão aprovadas pelo fogo, mas não se preocupe. Se por um acaso você estava fazendo alguma coisa para parecer, mas também estava, como o Tiago diz, que a religião pura e imaculada para com Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas na sua tribulação e se manter puro da corrupção do mundo, você chega lá, meu irmão. Você vai chegar no céu. É melhor, né, você estar aqui na casa de Deus aguardando a sua vinda do que estar no mundo aí, atolado no pecado. Não é isso? As nossas obras serão aprovadas no fogo e nesse bema, nesse tribunal, não seremos julgados pelos nossos pecados. Isso que nos deixa apaixonados, envolvidos, acreditando na pessoa do Senhor Jesus, esperançosos por Ele, por quê? Ele não faz vergonha a ninguém, irmãos. E principalmente quando você se arrependeu, entregou e devolveu a sua vida a Ele. Eu devolvo a minha vida, porque sou teu, Senhor. No bema, não será julgado a tua vida de pecado. Porque no bema você venceu a morte. Você foi arrebatado. Você chegou no céu. No bema, o teu passado não existe. Porque o teu sofrimento que você ia enfrentar foi na cruz de Cristo.
Foi ele que sofreu por você. Olha lá, e se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedra especial, de madeira, feno, palha, a obra do tal será provada no fogo. A obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Tudo que você faz aqui, mãe Ivani, seu trabalhinho aqui todos os dias, será provado lá. Qual a intenção? Mas uma coisa que eu amo a Cristo, irmãos, amo o Senhor, eu te amo de coração. Não é na frente de vocês, eu já disse para ele que amava ele hoje sozinho. Sabe por quê? Ele é amigo, irmãos. Ele nunca vai te abandonar até aquele grande dia. Ele não faz vergonha. Ele lança nas profundezas do mar o teu passado. Por isso que é importante você vir a Cristo. Ele disse, venha, você está cansado dessa vida de pecado, você está oprimido por essa vida, por esse sistema, venha. Ele tem vida melhor para você. Vida abundante, não é vida sem problema não, mas ele passa com você nos problemas. Tá? Agora cuidado. Ó, se a obra de alguém que edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Mas se por um acaso, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Que bênção. Você chegou lá, então não tem como, sabe, ele te expulsar de lá. Agora cuidado, para encerrar a mensagem, quero falar para o meu amigo que nos ouve, a igreja não, a igreja já está salva em Cristo. Se você não entende isso, leia a Bíblia. Cuidado, se você não aparecer no bema, se você não for arrebatado, raptado, se você não for para o céu receber recompensa, você vai aparecer, você vai morrer do mesmo jeito. Todos os homens estão ordenados a morrer uma só vez. Seguindo aí, vindo isso, o juízo de Deus. Se você não for para o bem, meu irmão, você vai para o juízo final. Apocalipse 20, 11 a 15, Vitor, por favor. No juízo final, é diferente do bema. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que naquele dia do juízo final, tá? Isso aí já se passou o milênio, a igreja já voltou com Cristo, a igreja já reinou com Cristo, né? E agora vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, abriu-se outro livro, que é o livro da vida, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro. Congela aí. Esse tribunal aí, eu tenho medo. Tinha, quando não conhecia Cristo. Não tenho medo mais. A igreja não vai passar por esse tribunal, irmãos. Glória a Deus. A igreja não vai. Sabe por quê? Se alguém encarar esse tribunal, irmãos, estamos perdidos. O pastor vai ensinar isso aqui, mas quando Adão morre lá no Éden, Deus disse, ó, não coma dessa árvore, porque você vai morrer. Ele comeu e morreu, e continuou em pé. Morrendo morrerás, espiritualmente. Ele continuou em pé. Está todo mundo morto, igual o zumbi do Walking Dead lá, nos pecados. Mas existe 3 mortes que você precisa saber, irmãos. Morte espiritual, morte física e morte eterna. Hoje o Google está muito saliente. Procura você no Google o que significa as 3 mortes. Tá? E essa... Passa mais adiante aí, Vitor. E deu os mortos, viu os mortos grandes e pequenos. É isso. Mais adiante, ele diz assim, e se alguém não foi achado o seu nome no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Peraí, mas esse pessoal já estava morto. Misericórdia, isso dá medo, irmão. Eu prefiro estar com Cristo do que... Percebe que a vida aqui na terra é muito pouca, muito curta. Então você tem que comer bem, se alegrar bem e esperar Cristo bem. É muito curto. O salmista Davi diz que muito pela sua robustez, alguns chega até os 80, né? Mas a passar disso é só enfado e canseira. O irmão Rubens tem passado coisa forte para nós aqui, Rubens Forte. Não sei se o sobrenome dele é Forte, o deixa ele forte. Ele já tem 80 e joga bola e pula corda ainda.
A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Vem às quarta-feira aqui, o pastor ensina tudo sobre isso aqui. Irmão, o que eu escrevi na mensagem aqui, para o amigo que ainda que não tomou uma decisão com Cristo, que morrer, se você tirar a sua vida, meu vizinho outro dia pulou do terceiro andar e morreu. Não. O começo da eternidade. Ele acabou a vida dele aqui, mas a eternidade começa bem lá. Porque o que você leu ali, deu os mortos, deu o mal aos mortos que nele havia, e deu até o inferno, o além ao inferno, os mortos que estavam ali, para ser julgado. Isso é ruim. Agora por quê? Isso é o fim de todas as coisas lá depois do milênio, depois do tempo da graça. A dispensação da graça está aqui, Cristo salvando a todos. E você está perdendo o seu tempo aí no pecado, mas você não precisa estar. Eu estava perdendo o meu tempo no pecado. Jesus disse, não, tem uma vida melhor, com a graça. Tá? A segunda morte, isso é assustador. Porque o que Deus faz é perfeito, é bem feito. O Espírito que Ele deu a você é eterno. E Ele quer que você viva eternamente. Ele diz assim, ó, eu notifico a todos os homens em todos os lugares que se arrependam e venham ao pleno conhecimento da verdade. E sejam salvos. Deus não tem prazer na condenação do homem. Tanto é que João 3,16, Jesus disse assim, Deus amou o mundo, Deus amou você, eu, a igreja, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você não precisa estar no pecado. Irmão, eu vou encerrar, porque ainda tem uma mensagem cantada. Mas eu acredito que o pouco que foi falado aqui, o pastor irá complementar mais 2 domingos. Eu não tenho condições nem capacidade, é muita coisa. Tá? Agora eu quero fazer algumas perguntinhas a você, quero ser fiel aos bolsos aqui. Se Cristo voltar hoje, você está pronto? Lucas 21:36, ele diz assim, cuidado pela orgia, pelas correrias da vida e por esse sistema aí que deixa você cego, embaraçado, intertido, né, aprofundado aí no TikTok. Aí, não que você não deva estar no TikTok, mas rouba um tempo terrível, né? 2 horinhas passa, você não consegue orar 20 minutos, né? Mas é para o não crente. Se Cristo voltasse hoje, você estaria pronto? Sua confiança está nas obras? Cuidado, porque as obras serão julgadas lá no juízo do trono branco. E se você disser, não, eu não fiz isso, pode aparecer um telão e dizer, olha, você fez sim. Deus não faz vergonha a ninguém, pastor. Mas lá é o juízo. Juízo tem prova. Minha mãe que dizia isso, e era analfabeta, tá? Ela melava o dedo, desenhava o nome dela, meia hora para desenhar o nome dela. E ela dizia, vai passar um telão lá. Quem disse a ela isso? Mas é que o juízo tem que ter prova. Se você disser, não, eu não fiz isso. Abre-se um telão, vai aparecer você fazendo. Acabou, o tempo da graça acabou, irmãos. No tempo da graça, Deus não faz vergonha a ninguém. Você pode vir para Cristo e Ele vai lançar o teu passado, o teu pecado, seja qual for, nas profundezas do mar. Você viu que o ladrão da cruz não tinha tempo de se arrepender, mas nos últimos momentos de vida, ele se arrependeu e foi salvo. Jesus deseja te salvar. Glória a Deus. E juntar a igreja e levar você para o céu. A esperança da volta de Jesus está produzindo santidade em você? Sabe por quê? 1 João 3:3 diz que a nossa esperança, entendeu? Da volta dele, porque quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. E nessa passagem eu fico me pensando, né? Seremos semelhantes a ele como ele é. Se for numa forma física, eu terei cabelo lá, pastor. Não ri não, Bruno, que se for forma física, você estará magro. E o mão Rubio será mais forte. E o general não vai aparecer com a barriga. Seremos como ele é. Então isso é maravilhoso. Entendeu? Quem perto de você precisa ouvir essa mensagem de esperança? Mateus 16:15. Vá pelo mundo inteiro e pregue o evangelho. Você deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo hoje? Tá? João 3:16. Você sabe de qual é o texto da Bíblia? E Romanos 10:9. Se com tua boca, né, confessares a Cristo e creres com o teu coração, você será salvo. Entrega a sua vida a Cristo, irmãos. Esse mundo está caminhando para se cumprir as profecias.
Cristo está voltando e deseja levar a igreja. E você pode se tornar igreja, tão somente se você aceitá-lo como o único e suficiente Salvador.